si? Na minha adolescência, eu gostava muito de arte, eu gostava de leitura, de poesia, eu queria fazer faculdade de música ou algo mais assim para arquitetura. E só que a minha adolescência não foi muito fácil, né? Eu tinha uma família com condições financeiras muito precárias, então eu fui fazendo o que deu para fazer. E aí eu trabalhei em casa de família, né? Como empregada doméstica mesmo, dos meus 12 aos meus 23 anos. Então, quando eu tinha 23 anos, eu pensei, se eu não sair agora e começar a correr atrás de algo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Caramba. Eu não posso ficar nisso a minha vida inteira. Sim. Né? E apesar de eu fazer tudo com muito amor, mesmo trabalhando em casa de família, para mim, eu limpava a mesa e falava, nossa, limpar é uma arte. E eu fazia com o maior capricho. Em 2006, eu entrei na faculdade de pedagogia, porque eu trabalhava numa casa de família, eu cuidava das crianças, e a minha patroa falou assim, Dani, você tem muito jeito com crianças, por que você não faz pedagogia? Isso pode te dar um trabalho numa escola e tal. E aí eu falei, bom, vou tentar. Eu prestei Enem 5 anos seguidos, eu tirava notas boas, mas nunca fui chamada para nada pelo ProUni na época, porque foi bem no comecinho. No comecinho ainda era difícil, né? Assim, então eu não fui chamada para nada, eu tive que entrar na faculdade e pagar a faculdade. E eu pagava a faculdade com o dinheiro que eu ganhava trabalhando em casa de família. Mas era muito difícil, porque na época eu lembro que o salário mínimo era 300 e poucos reais e a faculdade era 495 reais. Então, o salário já praticamente não dava nem para pagar a faculdade. E aí ia embolando uma mensalidade, aí um eu pagava e tal. Então, quando deu um ano, eu falei, chega desse desespero, né? E aí foi quando virou uma chave na minha mente. E aí eu estava com 22 para 23 anos, eu cheguei na minha patroa, agradeci muito ela, porque ela me apoiou muito na época. Ela não queria que eu saísse sem ter terminado a faculdade. Mas eu não via possibilidades, porque fazendo o que eu fazia com uma mensalidade tão alta, eu não ia conseguir. Então, eu tomei uma decisão e falei, eu preciso viver qualquer experiência que não seja em casa de família, já que fazia 10 anos praticamente que eu estava trabalhando em casa de família. Sim. E aí eu saí e eu sabia que eu tinha potencial para fazer qualquer coisa, porque eu tinha muita garra. Tudo que vinha na minha mão, na escola eu tirava notas boas, os trabalhos que eu tinha para fazer eu desenvolvia bem. Eu aprendi inglês porque eu ganhei bolsa, porque eu tive um destaque na escola. E aí ganhei um curso de inglês. Então, assim, eu sabia que se eu entrasse em qualquer tipo de experiência que fosse nova, mesmo que fosse diferente do que eu já sabia, eu ia conseguir desenvolver. E aí foi quando eu comecei a procurar trabalho. E aí eu meio que esqueci do que eu queria fazer realmente, porque eu tive que estar aberta para o que tinha no mercado. E eu fui trabalhar, na época, na Atento, né? A gente tem aí, eu tenho muitos amigos que... Que ano foi isso? Isso deve ter sido em 2009. Acho que foi em 2009. Eu passei um tempo lá, nem lembro quando foi. É. Acho que foi um pouquinho antes disso. Aí, tá vendo? Todo mundo da nossa idade já passou pela Atento. Foi um pouquinho antes, acho que deve ter sido 2007 para 2008, eu acho. Não lembro exatamente, mas foi mais ou menos nessa época. Vai que a gente se trombou por lá, Muito né? provável. É. Tive que implorar para me mandarem embora. Sério? E você ficou quanto tempo lá? Fiquei pouco tempo, acho que não deu um ano. Fiquei pouquíssimo tempo. Eu fiquei 3 meses. E aí entrei na Atento, aí comecei a passar por treinamento de vendas e tudo. Mas era muito maçante o trabalho lá, né? Então, assim, quando deu 3 meses, eu falei, cara, eu vou procurar uma coisa melhor que isso aqui. E aí eu pedi para sair, e passou pouco tempo, eu já comecei a trabalhar numa empresa no setor administrativo, e aí fui desenvolvendo questão de atendimentos também. E aí, depois dessa empresa, eu entrei também numa empresa de marcas e patentes, fiquei 2 anos numa empresa de marcas e patentes, e aí lá eu era representante comercial, então foi onde eu desenvolvi toda a parte de vendas, né? Eu aprendi muito lá a falar com empresários. Então, eu tinha
20 e poucos anos, e eu não tinha, toda a minha vida eu tinha trabalhado em casa de família. De repente, com um mês que eu entrei nessa empresa, eles me promoveram para representante comercial. E aí, fiquei 2 anos atendendo todo o Vale do Paraíba. E aí, depois, eu fui trabalhar numa loja, e aí eu comecei a aplicar outros aprendizados que eu tive no curso de logística, que aí eu entrei no curso de logística, e aí, no meio do curso de logística, eu consegui um emprego numa loja de departamentos. Esse curso você fez nesse meio tempo que você estava na empresa de patentes? Exatamente. Quando eu estava na empresa de patentes, eu entrei num curso de logística, porque era um curso que oferecia bolsa no Senac, e me ajudou bastante, porque eu pagava parcial. E quando eu entrei no curso de logística, eu me apaixonei. A gente tinha que construir um negócio, e era a minha cara aquilo ali. Né? Para eu apresentar no TCC, eu tinha que construir uma empresa. Então, eu comecei a estudar tudo sobre gestão, administração de riscos, de contabilidade, toda a parte que envolve montar e criar uma empresa. E aí, nesse meio tempo, eu entrei numa loja para trabalhar. E quando eu entrei na loja, era para eu ajudar em tudo que fosse mais fácil ali, porque eu não tinha muita experiência ainda, né, com finanças ou com administrativo, por exemplo. Então, só que passou um mês de trabalho nessa loja, meu chefe me chamou numa reunião e falou, olha, a gente gostou muito de você, da sua postura, e a gente gostou da forma como você passa credibilidade, e a gente vai promover você para o setor financeiro. E aí eu fui trabalhar no setor financeiro, para mim era uma coisa totalmente nova. Fiquei 1 ano no setor financeiro, consegui aplicar algumas técnicas que eu aprendia no curso de logística, tudo. E aí, com 1 ano, eu fui promovida a gerente geral da loja. Olha isso. Então, era uma loja que tinha 50 funcionários, várias equipes e departamentos. Isso, para mim, foi uma experiência que me trouxe muito conhecimento sobre gestão, que eu uso hoje no meu negócio, né? Lidar com pessoas, né? E aí, depois disso, foi quando eu tive que me mudar para outra cidade com meu marido. E aí, nessa cidade que foi em Recife, eu comecei a fotografar. E aí, eu me encantei pela fotografia. Aí, então, teve toda essa caminhada até chegar na fotografia. Entendi. E aí, fui fazendo da fotografia um negócio, né? Entendi. Misturando a arte com empreendedorismo.